Oi pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com a convidada Kaline Rocha, doutora em psicologia, para falar um pouquinho sobre rotina de pessoas autistas em tempos de pandemia e festas juninas. Bora? Pois é, pessoal, estamos aqui no nosso Café com Ideias, esse quadro bem legal, em que a gente traz alguns convidados para falar um pouquinho sobre questões relacionadas à educação e ensino. E hoje estou aqui com uma convidada muito especial, que é parceira nas pesquisas, professora Kaline Jambeiro Rocha, doutora em psicologia, pela Universidade Federal de Pernambuco. E ela vai estar dando umas dicas para a gente lidar com os nossos filhos e nossos parentes autistas nesses tempos de São João. E são dicas que servem para qualquer criança, Os pais estão tendo muita dificuldade para lidar com as crianças. É verdade. A gente tem encontrado barreiras muito grandes, agora nesse processo, principalmente, agora no processo de isolamento social. São crianças estressadas, são pais impacientes, e que não estão conseguindo seguir as atividades, não estão conseguindo manter o ritmo de atividades das crianças, Kaline, eu tenho visto, muitos pais reclamando sobre a quantidade de energia, que os filhos estão precisando despender e eles não conseguem estruturar uma rotina para lidar com isso e eles não sabem como brincar com essas crianças, Quando eles deixam as crianças muito na televisão para se distrair, para eles poderem fazer alguma coisa, porque muitos trabalham, tem muitos são professores, estão dando aula remotamente com a maior dificuldade. O que fazer com essa criança que está nesse período de rotina cheia de energia, que não tem coleguinha para brincar, e os pais não sabem lidar e brincar com essa criança? É um grande desafio, Para as crianças que são neurotípicas já é desafio. E para as crianças que são neurodiversas é mais desafioso ainda, porque a rotina mudou, as atividades mudaram, o tempo de permanência no ambiente de casa aumentou, e não teve um aumento concomitante das atividades a serem realizadas. Então, ficou tudo muito bagunçado. E junto com isso tudo vem um misto de emoções, de comportamentos inadaptados, vem um misto de falta de paciência, tanto da criança quanto da família, o que é extremamente compreensível. Mas como dica principal, a primeira coisa a gente não deixar de realizar é a rotina. Então, realizem a rotina das atividades. Não deixe a criança sem rotina. A rotina, ela organiza a criança, ela calma a criança, ela dá previsibilidade do que vai acontecer. Então, ela deixa a criança mais tranquila, ela deixa a criança mais em paz, E em períodos de pandemia, a gente sabe, agora, a grande quantidade das pesquisas tem mostrado, que são pesquisas atuais e recentes, que o índice do uso dos eletrônicos aumentou. E não tem como a gente deixar de usar, tá? Não tem como. A gente está num ambiente, em grande maioria, com as pessoas que a gente vê todos os dias, E a gente está num ambiente fechado. Raramente a gente pode ter a possibilidade, por exemplo, de ter um quintal, de ter uma área livre. Quem tem essa área livre, nossa, é privilegiado, Mas nem todo mundo tem essa área livre. Então, a primeira coisa a ser realizada é voltem à rotina. Ai, mas eu não consigo retomar a rotina. Tenta, pelo menos, dar prioridade às atividades a serem realizadas com a criança. Por mais que vocês não consigam retomar toda a rotina, priorize as atividades a serem realizadas com a criança. Quando você disse pra gente estar retomando essa rotina, seria manter horários fixos para café da manhã, almoço, jantar, o horário que a criança estaria na escola, fazer atividades com a criança? Exatamente. Não precisa ser necessariamente aquele horário rígido, Mas, por exemplo, entre 8 e 9, e aí você vai ter uma flexibilidade de 15 minutos, de 20 minutos, de 30 minutos, E você tem a possibilidade de alternar
Ou seja, um pouquinho eu brinco, um pouquinho ele faz outra coisa, um pouquinho eu brinco, um pouquinho ele faz outra coisa. Mas a criança saber que todo dia de quarta, todo dia de segunda, todo dia de terça, né, aquele determinado dia da semana, ela vai estar fazendo aquela atividade, né? Então isso facilita. A ausência da escola física, né, da questão da escola física, prejudica muito a criança, né, com autismo, principalmente no contexto da interação social. Então a gente tem que promover, né, a gente tem que tentar em casa promover de que modo que eu vou reduzir essa dificuldade. E uma dessas reduções pode ser o uso, por exemplo, de aplicativos para conversar com outras crianças. Então eu posso usar um aplicativo com vídeo para conversar com outras crianças, eu posso usar, marcar com a outra mãe, com os coleguinhas da turma, olha, vamos fazer um vídeo todo mundo junto, e eles poderem se ver, né? Mesmo que a criança não fique o tempo todo na frente da tela, né? O barulho das outras crianças, a conversa vai fazer com que ela perceba que ela está, né, tentando associar aquilo à sala de aula. Sim. Tá? Nós aqui em casa mantemos algumas coisas, por exemplo, delimitado que de segunda a sexta ele tem que fazer as atividades à tarde da escola, né, fazer atividades educacionais, que no dia de domingo e de sábado ele está livre para poder jogar um joguinho eletrônico, que durante a semana a gente não deixa, porque ele fica super estimulado, né? Uma criança autista de 5 anos, você sabe que tem uma tendência a ficar super estimulado. Mesmo assim, mesmo mantendo assim, o horário para dormir, passa um pouquinho, né, do horário, porque nós pais acabamos dormindo mais tarde. Ao contrário do meu caso, meu filho passa um pouquinho do horário, mas dorme. Eu tenho visto muitos pais dizerem que não estão conseguindo fazer os filhos autistas dormirem. Tem uma dificuldade muito grande do autismo com relação ao sono, o que já é uma característica, né, de a grande maioria das crianças com autismo, né, o que já é uma barreira. E nesse período isso aumentou muito. E eles não conseguem dormir porque o cérebro está hiperestimulado. Então tem uma hiperestimulação maior do que o que já é hiperestimulado. Então ele está mais estimulado. Mas Kaline, eu não fiz nada com ele passou o dia todo assistindo TV. Poxa, o eletrônico ele estimula. Então, mesmo que ele não esteja se movimentando, o corpo não está em movimento, mas o cérebro está ali, né, funcionando e tal. Então, a gente precisa alternar, que é para dar esses breaks, essas quebradas, né, de uma atividade para outra e a criança conseguir se regular. Né? Não é que você vai tirar o eletrônico, eu não posso deixar o eletrônico no sábado e domingo. Se já for da sua atividade, da sua rotina familiar, da dinâmica da família fazer isso, ótimo, maravilhoso, é o indicado. Né? Mas se não for, se você não consegue, diminui o tempo. Se a criança ficava 2 horas, então coloca para essa criança aí diminuindo devagar, gradativamente, 1h50, dá intervalos, depois 1h30, dá intervalos, até chegar num tempo mínimo e que ele só veja realmente quando ele pedir. Reduzindo paulatinamente. Isso, reduzindo devagarzinho. E não deixa a criança sem fazer nada. Porque quando a gente tira um comportamento, a gente tem que substituir por outro. Então não adianta eu tirar essa criança da frente da TV e não fazer nada com a criança, ela vai ficar ociosa. Sim. E aí ela vai pedir o quê? TV, eletrônico, celular, tablet. Ou chamar a atenção dos pais fazendo traquinagem. Exatamente. Ou então emitindo um comportamento inapropriado, ela pode se machucar, ela pode machucar o outro, né? E se a criança estiver em movimento, se a criança estiver fazendo atividades, né, dá para poder a gente conseguir diminuir essa hiperestimulação e a criança ter uma rotininha que diminui essa quantidade de energia, né, acumulada e ajuda no sono, tá? Então, sono, gente, é um comportamento. Dormir é um comportamento, né? Então, a gente precisa ensinar. Sim. Se a criança aprendeu quando era bebezinha, né, então ela aprende agora também. Basta que a gente consiga manter todos os dias da mesma forma para que a criança aprenda. Por mais que quanto mais velha a criança, a aprendizagem requer mais esforço. Exatamente, porque a gente sabe que a criança mais velha, ela demora mais para aprender, o que uma criança menor vai aprender rapidinho, né? Mas ela não vai deixar de aprender. Sim. Todo organismo é capaz de aprender.
né? Só que a gente precisa esperar, né, que uma criança de 2 anos aprende de uma forma, uma criança de 5 de outra, uma criança de 12 de outra. Então tem essas variações, né? Eu tenho visto muitos pais usando melatonina, prescrito pelo psiquiatra. Você tem alguma opinião sobre isso? A melatonina, ela não é uma medicação, né? A melatonina, ela é um hormônio. Então, é um hormônio que vai induzir ao sono. Então, é um hormônio que vai fazer com que a criança consiga ter aquele primeiro sono, né? Aquele fechei o olho e dormir, tá? Mas isso só acontece dadas as condições ambientais. Então, não adianta você dar melatonina para a criança, ligar a luz do quarto, botar a criança na frente da TV, né? Fazer um monte de coisa, porque a melatonina, ela funciona no escuro. Então, precisa que a criança ela tenha esse ambiente escuro, esse ambiente que vai proporcionar ao cérebro, né, essa facilidade de indução ao sono. É como se a gente falasse para o cérebro, agora é hora de se acalmar. Isso, agora você vai relaxar um pouquinho e vai se acalmar. Então, papai e mamãe, vamos desligar a luz, vamos sair do quarto, vamos tornar o ambiente agradável para que a criança possa ter essa informação, né? Exato. De que está na hora de repouso. Isso, exato. É difícil, em especial para criança com autismo. E quando as casas são muito pequenas. Exato, em especial agora que tem muita gente dentro de casa, né? Mas não é impossível. Gente, eu tenho uma amiga que mora num apartamento, que ela diz que os vizinhos em cima ficam acordados de madrugada, as crianças gritando de madrugada. Nossa. E é assim, bem complicado, né? Eu acho que nós temos que ter a sensibilidade de pensar no outro. Exato. E aí, quem mora em prédio, em apartamento, é você explicar para o vizinho, olha, eu sou chata, desculpa, né? Mas eu preciso da tua colaboração. O quarto tal tá em cima do quarto do meu filho, ele tem dificuldade de dormir, então, por favor, você pode me ajudar, ele dorme tal hora, dá rotininha pro vizinho, porque ele vai se sensibilizar, né? Nós somos seres humanos, então ele vai se sensibilizar e vai te ajudar. Agora, se o vizinho não sabe de nada, É complicado. né, ele não vai poder te ajudar. Assim como é você procurar um ambiente mais tranquilo. Kaline, e eu soube que não dá pra criança dormir na minha cama, né? Não bota a criança na cama. Gente, nós estamos num período atípico. Então, se o objetivo é fazer com que a criança durma, né, num primeiro momento, né, passado algum tempo, não tem problema ela dormir na sua cama, desde que você consiga desapegar isso com o tempo. Agora você ficar, né, esse período, e depois ano que vem, e depois ano que vem, e vai puxando, a criança está com 10 anos na sua cama, então fica complicado. Isso não né? vai fazer bem para a Não criança. faz bem para a criança, porque a gente sabe que a criança com autismo, né, em especial, ela precisa da autonomia, né? Então ela precisa se sentir segura para dormir. E essa segurança precisa vir dela, né? Precisa vir do ambiente que vai ajudá-la a fazer isso, né? Não adianta a gente querer suplantar, né, essa facilidade que o ambiente dá, porque a gente não vai conseguir. Você tocou num ponto que eu achei assim, importantíssimo, né? Estamos num período atípico, né? Então nós temos que relevar algumas coisas, criar estratégias para lidar com as dificuldades. Muitas pessoas estão preocupadas por conta do ensino remoto, que muitas vezes não tem aquela qualidade que o ensino presencial. Mas a gente precisa se perdoar, a gente precisa compreender e ter resiliência nesse momento, né? Sim. Tolerar algumas coisas, negociar outras, para a gente ter um bem-estar emocional. Eu acho que é uma coisa bem importante. Porque se o pai e a mãe não tiverem um bem-estar emocional, não vão conseguir dar para a criança, né? Não é passar a mão na cabeça, nós não estamos promovendo, vamos fazer qualquer coisa. Não é passar a mão na cabeça, né? Mas é você conseguir entender que um ambiente sem educação emocional, sem você conseguir regular a si, adulto, para regular o outro, criança ou adolescente, dificilmente as coisas vão conseguir se organizar dentro desse ambiente, né? Então é regulação emocional. Regular não é botar de escanteio, né? Regular é acolher. Eu preciso acolher essa emoção de frustração, eu preciso acolher essa emoção de raiva, eu preciso entender por que eu estou me sentindo assim e preciso fazer alguma coisa com isso. Eu preciso desenvolver estratégias para que essas emoções todas, elas não interfiram
né, na minha relação com o meu filho, ou no tratamento dele, né, ou na rotina dele, tá? Então eu preciso entender todas essas emoções que estão se passando comigo. Então conversa, né? Não consegue conversar? Escreve um diário, pega um diário e conversa com o seu diário. Né? Olha, hoje eu estou me sentindo assim, e depois, passado um tempo, lê aquilo ali para você ver que você acolheu a sua emoção. Né? Então isso é educação positiva, não é, educação positiva não é só, que bom, que maravilha, tudo tem que ser lindo, tudo tem que ser positivo, não é isso. É você entender que nós temos emoções, né, que são desagradáveis e emoções agradáveis, e nós precisamos sentir todas elas. Sim, mas nós não precisamos ficar presas nelas, né? Nós precisamos sair e tentar fazer com que essa emoção chegue até mim e consiga me dar aparatos para que eu possa, se chegar em algum momento parecido, eu consiga saber por onde eu vou sair. Já tem um caminho. E nesse momento atípico, o Conselho Nacional de Psicologia liberou o atendimento online, que é uma coisa muito positiva. Isso. Então, mesmo se na sua cidade não tiver psicólogo, você pode buscar um atendimento pela internet. É uma possibilidade que nós não tínhamos antes. Na verdade, nós já tínhamos dentro da psicologia o atendimento online, já tem algum tempo que a psicoterapia online ela já é funcional. Ela já funciona há algum tempo, né? Nós temos limitações por se tratar de um ambiente online, né? Por exemplo, comportamentos faciais a gente não consegue delimitar muito bem, né? Comportamentos corporais também a gente não consegue delimitar muito bem, porque a pessoa pode ali na frente estar mostrando para você algo que no tete a tete, né? Na cara a cara, ela não conseguiria estar escondendo, né? Então a gente não tem essas facilidades. Ele é muito indicado, principalmente para se trabalhar com crianças maiores, porque tem uma resposta, né, melhor, à altura, mas um primeiro atendimento ele não é a mesma coisa de um atendimento, né, ao vivo, presencial. Tá? Mas é uma saída para muitas crianças, por exemplo, que estão ansiosas, para muitas crianças que estão com 12, 13 anos, né, que já pensam em suicídio, crianças que estão em depressão, crianças que estão passando por situações complicadas, pais que estão se separando, porque tudo isso está acontecendo nesse processo de pandemia. É verdade, e os pais muitas vezes não prestam atenção que existe depressão infantil, sim, né? Sim. Então, se seu filho estiver muito calado, tiver uma mudança brusca de comportamento, você precisa parar e tentar escutar a criança. Isso. Muitas pessoas não escutam a criança. Não. E aí é interessante o atendimento online ele funcionar, né, para as crianças, desde que a criança tenha condições de compreender, né, aquele atendimento e não fique ali. Não fique naqueles 50 minutos, 1 hora, que ultrapasse aquilo ali, né, que é o que o atendimento presencial faz, que ultrapasse aquilo ali. Tá? Não é aplicar técnicas, né? É um atendimento psicológico em que a gente tem essa relação de afeto. E essa relação de afeto precisa ultrapassar a tela. Ela não pode ficar presa na tela. E é bem complicado para crianças pequenas, porque a criança pequena aprende através do lúdico, do brinquedo, né? E do toque. E você brincar com a criança pela internet... Brincar já não é uma tarefa fácil para a maioria dos pais, né? Sim. A gente sabe que a grande maioria dos pais, em especial pais de crianças autistas, eles têm uma dificuldade com essa habilidade da brincadeira. E como é que a gente pode fazer isso? Aprender. Quais são as dicas que você pode dar? Aprender, porque assim, é uma habilidade que você vai levar para o seu filho por muitos anos. Né? Alguns adolescentes autistas também continuam brincando, então não vai acabar em si mesma, né? Não vai acabar ali, então vai dar continuidade, né? E o brincar, a partir do momento que tem um objetivo, ele não é só brincar, ele se torna terapêutico, né? Então ele sai do patamar de brincar pelo brincar para se divertir, para passar a ser um brincar terapêutico com finalidade. Um brincar educativo. Um brincar porque eu quero desenvolver a habilidade da pinça do meu filho, então eu vou brincar com pregador. Né? Eu quero desenvolver a habilidade de aprender cores, então eu vou brincar com palitos coloridos, eu vou brincar com tinta, mas com uma finalidade. E não é um brincar solto. Né? A criança com autismo, em especial quando é pequenininha, né? Quando é menorzinha, 2 anos, 1 ano e pouco,
a grande maioria dos pais chegam até a gente com a principal dificuldade da linguagem, né? Então, essa é a principal queixa. Muitos autistas não falam. Muitos autistas não falam e nem se comunicam, né? De nenhuma forma. De nenhuma forma. Não só com a fala, mas não apontam. Inclusive, muitas pesquisas indicam que o maior motivo pelos quais os pais procuram um psicólogo, um psiquiatra, quando a criança é muito pequena, é quando a criança ou não aprende a falar no tempo previsto, ou a criança regride e para de falar. Foi o que aconteceu com a gente. Porque a criança estava desenvolvendo um repertório verbal bom, bacana, e chega aos 2 anos, e 2 anos e pouquinho ela trava, né? E aí começa a diminuir a quantidade de palavras que está saindo, né? Que está sendo emitida, e depois começa a parar de vez. E eu acho interessante que algumas fonoaudiólogas já comentaram, Gisele, eles querem que a criança aprenda a falar em uma sessão, 2 sessões. É um processo que é lento, é progressivo, é uma construção. Linguagem, né? E é um processo bonito. Bonito, exato. A linguagem é um processo, porque não é um produto. Nós não apertamos um botão e a criança está falando. Nós não desenvolvemos uma técnica para poder a criança falar, né? E até ontem ela não falava, semana que vem ela vai falar tudo. Não é assim, né? É um processo construtivo, né, como eles falam, como os fonos falam, realmente construtivo, e que exige uma capacidade de acompanhar constantemente. Então a família tem que dar ferramentas para crianças o tempo todo. Então não é só na hora que a criança quer, mas na hora que precisa. Né? Então, se eu tenho aquela criança que, como é que ela faz para beber água? Se eu tenho aquela criança que, no lugar de pedir, ela vai lá e pega o copo, mas eu quero que ela aprenda a falar. Né? Então, eu tenho que desenvolver essa habilidade. Primeira coisa, eu vou afastar o copo, para que ela aprenda a pedir o copo. Pode ser que no primeiro momento ela não fale, me dá o copo, nossa, né? É uma frase. Né? Do nada não vai sair essa frase. Então, o que é que eu faço? Eu vou fazendo aproximações sucessivas, tá? Então, eu vou dizendo, vou mostrando para ela. Vou narrando, porque eu preciso narrar. Você quer o copo? É o copo que você quer. Copo. Com o tempo, eu ensino ela a apontar. É esse copo aqui que você quer? Então, eu vou dando essa facilidade para a criança para que ela consiga entender que quando ela quiser o copo, ela tem que fazer um gesto, ou ela tem que falar có, ou pó, E é muito importante você comentar isso, porque crianças autistas, elas têm o hábito de fazer o pai e a mãe de objeto. Então, eles puxam a mãe e levam até o copo. Então, apontar já é um ganho. Isso, apontar já é uma comunicação, ela já está se comunicando. Pode ser que no primeiro momento ela nem aponte, Gi. Pode ser que no primeiro momento ela só olhe. Então, só o fato dela virar a cabeça, olhar para o copo, olhar para você, ela já está se comunicando. Né? Então, poxa, olhei pro copo, olhei pra você. Você quer o copo? Toma, meu amor, o copo. Ela te pediu. Só que você não vai deixar ficar só aí. Você tem que... Isso, você tem que começar a dificultar para a criança e facilitar para você. Porque quando você dificulta para a criança, você está ensinando para ela. E a gente percebe, e é notório, que pais que têm filhos com deficiência têm um péssimo hábito de super proteger os filhos. Então, por exemplo, continuam vestindo o filho, continuam levando a mochila. Eu faço muito isso. Exatamente. Continuam dando a comida na boca, sendo que a criança já consegue comer com o talher. Né? A gente tem que nota se educar. muito isso. E assim, não é só da criança com TEA, né? Mas de todas as crianças. A mãe não quer que a criança saia da fralda nunca. Né? A chupeta, nossa, não, dá que ele se acalma. Gente, existem outras formas da criança Mas se se ela acalmar. estivesse estressada, ela quer que o menino prontamente faça tudo. E aí você tá num dia, num dia estressante, você tá num dia de correr, né? Você tá perdendo o horário e aí a criança tá lá parada. Ela tá parada, mas ela tá parada não é porque ela quer ficar parada, né? Ela tá parada porque não foi ensinado a ela fazer qualquer outra coisa a não ser ficar parada esperando. Né? Então a gente tem que começar a dar essa autonomia para a criança. Né? Com que idade que a criança pode, por exemplo, ajudar a se vestir? Gente, quando você perceber que com 2 anos a criança já consegue calçar uma sandália,
botar um short, tirar o short, tirar a blusa, deixa. Ela tá te dando sinais de que ela quer fazer. Isso faz parte do desenvolvimento. Isso faz parte do desenvolvimento, porque é o que a gente mais quer, que a criança seja autônoma, né? Autonomia. A gente não quer que ela cresça uma adolescente precisando da gente pra tudo, né? Imagina aí, você vai estar com seu filho de 16 anos dando comida na boca, dando banho, um menino com 16 anos, né? Então a gente tem que começar de pequeno. Não adianta a gente fazer tudo de pequeno e aí chega um momento de 12 anos, não, agora você vai fazer só. Ele nunca fez só. Como é que ele vai fazer só da noite pro dia? Gente, essa mesinha daqui não é só pra gente manter nosso isolamento social, mas que a Aline trouxe várias atividades para estar propondo para vocês, pais de crianças e também de crianças autistas e com outras deficiências, de como vocês podem estar brincando com essas crianças. Mas antes disso, tem uma perguntinha que eu acho que é importante, todo mundo quer saber. Estamos em isolamento social, estamos sofrendo, nós do Nordeste principalmente, porque somos muito apegados à festa junina. Sim, somos. Né? Então estamos esperando muito esse dia 23 para assistir as bandas de forró pelas lives e dançar o forró na sala de casa mesmo. Exato, afasta o sofá. E as crianças, elas, principalmente as crianças nordestinas, elas têm esse costume de participar dessas festas. Sim. As crianças autistas com muita dificuldade por causa dos fogos que incomodam. A questão sensorial. Exatamente. Quais são as dicas que você dá para que a gente consiga manter essa tradição, né? Olha, festas juninas no isolamento? A dica que eu vou passar serve para festa junina, serve para aniversário, serve para Natal, serve para viajar, serve para qualquer evento que a gente vai fazer, que tem uma data programada, mas que a gente não chegou ainda, né? Então, por exemplo, dia 23 é quarta e quinta, né, dessa semana agora. Então, a gente vai fazer uma atividade de aproximação sucessiva. Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero que ele dance forró, eu quero que ele escute forró, eu quero que ele escute alto, eu quero que ele vista a roupa de São João. Então eu tenho que fazer tudo isso antes. E por etapas. Não dá pra fazer tudo de vez. Não dá pra, eu quero que no dia 23, no dia 24, né, ele dance, ele coma, ele pule, ele se divirta, ele escute o som alto, né, que a gente afaste a casa, que mude a estrutura da casa. Não dá. Não dá. Então a gente tem que fazer por etapas. Se eu quero que a estrutura da casa mude, vai mudando já a partir de agora. E falando pra ele, né? Exato. E vai sempre narrando. Sempre narrando. Olha, filho, a gente vai mudar porque tá vindo São João. O São João, vamos colocar as bandeirolas. Olha, bandeirola significa que tem a banda assim, né? O som é assim. Vamos botar uma música, vamos dançar. E aí a gente vai fazendo essa aproximação 2 vezes no dia, 3 vezes no dia, para que a criança consiga se familiarizar com o contexto. Isso já faz tão parte da vida de Geraldinho que ele já fala assim, quando a gente está no carro, que vai mudar o som, ele, mãe, coloca nas músicas de São João. Quer dizer, as músicas de forró são as músicas de São João. Exato. E esse período é um período de liberdade. É um período que as crianças podem dançar do jeito que elas quiserem, elas podem pular, elas podem, né, se abaixar, elas podem dançar junto, elas podem dançar separado, né, elas podem se pintar ou não, porque não é obrigatório a gente passar, né, e colocar as pintinhas e tal. Elas podem botar o chapéu ou não, né, ela pode se vestir de quadriculado ou liso, né, então é um período de abertura. Tá? Agora, o que marca o período é a organização do espaço, que a gente bota bandeirola, a gente bota balão, né? E marca também o período, né, a questão da roupa, da fantasia, que é o momento de se fantasiar, que também marca, por exemplo, no Natal, a fantasia do Papai Noel, que também marca no Carnaval, a fantasia de Carnaval, né? Muitas pessoas, né, até estudiosos, discutem que essas festas de São João, de Natal, são mecanismos capitalistas para as pessoas gastarem dinheiro, tem esse lado. Mas eu vejo um lado gostoso, que é o lado dos rituais de confraternização entre amigos, familiares, né? Eu gosto dessas festas, porque é esse momento em que é feriado aquele dia, então os familiares podem se reunir, não é? Os amigos podem se reunir, podem estar juntos. Não importa se bebendo, não importa se comendo. Né? Então,
todo esse preparo, essa personalização, tendo em vista isso. Isso, Né? é a questão junto, cultural, compartilhar. né? É a marca da cultura humana, a interação. Então, se a gente não tiver essa cultura de estar falando sobre o mesmo assunto, de estar rindo junto, de estar, mesmo que seja através de uma tela, né? Eu tô na minha casa, a vovó tá na casa dela, mas a vovó tá fantasiada, eu também, né? E deixa a tela ligada, gente, deixa o celular ligado, tá? Se puder programar para jogar na televisão, jogue na televisão e faz esse momento o menos distante possível. Criar esses mecanismos de aproximação. Isso, exatamente. Tá? Isso faz com que a gente não perca essa marca cultural do ser humano. E esse vínculo, né? Com essas pessoas. O vínculo, a questão de estar próximo, né? A interação, a troca, porque interagir é trocar. Né? Então a troca de afeto, a troca de comportamento, a imitação. Gente, é um período ótimo para as famílias trabalharem a imitação. Né? Um período ótimo para trabalhar a imitação do dançar. Imitação de dois passinhos. Então, é um período bom. É um período bom para poder você ver, olha, a gente teve toda uma dificuldade de estar junto, mas agora a gente conseguiu diminuir a distância. Colocamos uma tela, a vovó tá ali, dá tchau pra vovó, dança vovó com vovô, então, participa junto. Né? Isso vai diminuir as distâncias. Autistas geralmente têm restrições alimentares, têm dificuldade de experimentar gostos novos, né? Muitos têm hipersensibilidade no paladar, na cor, né? Então qualquer textura diferenciada. Então é um momento também para estar experimentando novos sabores, né? Da canjica. Da canjica, exato. Milho assado. Isso. Tem uma restrição de glúten. Tenta fazer algo que seja com menos glúten, né? Ou sem glúten. Né? Mas não precisa ser exatamente igual. A proximidade gera a generalização. E aí a gente já vai estar trabalhando a generalização. Né? Então tudo que a gente faz dentro do contexto que a criança convive, desde que a gente tenha objetivos e metas, se torna terapêutico. Temos um outro vídeo nesse canal que fala sobre festas de São João. Né? E nesse vídeo eu destaco as dificuldades que as pessoas autistas têm em participar de festas juninas por conta dos fogos. Né? A maioria dos autistas tem hipersensibilidade sensorial auditiva e eles sofrem com os fogos. Geraldinho sofre até com o barulho de um balão explodindo. Né? Na festinha de aniversário dele ele pediu para não colocar balão vestido. Né? Eu não utilizei. E assim, eu respeitei, a gente precisa respeitar o espaço, né, dele. Mas é claro que ele precisa se acostumando com alguns sons, né, os ambientes cheios eu levava, mas se ele ficasse incomodado, eu me afastava. Regula. Isso. Sim. Então, existem adaptações, né? A principal adaptação é o headphone, que é aquele fone que a gente coloca, né, aquele grande, que é abafador mesmo. Mas assim, gente, como eu já falei antes, não adianta você querer colocar no dia. Tem que ser adaptado com antecedência. Se a criança nunca usou um headphone, se a criança nunca usou aquele fone que é grande e pode ser assustador para ela, no dia provavelmente ela não vai usar. Pode ser que ela use, mas provavelmente ela não vai usar. Então, o que a gente precisa? A gente precisa fazer aproximação sucessiva. Se você sabe que naquele dia ela vai usar, né, vai ter barulho, vai ter bomba e tudo mais, então vai aproximando para poder a criança bota o som que ela gosta, o desenho que ela gosta e já vai colocando o headphone. Bota de pouquinho, bota 10 minutinhos, depois bota 5, depois 10, depois 15, vai aumentando, né, para que a criança se sinta confortável com aquilo, né, para que não seja assustador, incômodo, e no dia a criança possa de fato fazer o uso daquele headphone. E essa questão da criança autista ter essa necessidade de se acostumar aos poucos com tudo, né, vale para os professores também, né, que quando vão mudar a sua prática, trazer uma coisa diferente, precisa avisar para a criança antes, precisa fazer essa aproximação com cuidado. Eu já passei por situações difíceis por não ter previsto que eu teria que mudar alguma coisa no cenário da rotina do Geraldinho. Por exemplo, no dia da formatura do irmão, Geraldinho tinha que utilizar uma roupa, né, social, camisa de manga comprida com botão, calça, e eu não experimentei essa roupa antes, né, não fiz com que ele usasse algumas vezes para ele se acostumar. No dia ele não utilizou.
Ele teve que ir pra formatura do irmão de roupinha com short tactel e camisa de malha. E a gente tem que respeitar, porque ele não foi ensinado. E ele já não aceitava casacos. Uhum. Né? Imagina uma roupa social que é toda fechadinha. Né? Com o tempo ele foi se acostumando, hoje ele já utiliza, não gosta muito, mas se tiver frio ele utiliza. E assim, algumas crianças a gente ainda consegue essa aproximação, por exemplo, com a bombinha. Né? Vou soltar um traje de salão. Com algumas crianças ainda se consegue. Né? Mas isso, gente, é de criança para criança, porque nenhuma vai ser igual à outra, em absoluto. Tá? Não dá pra gente comparar. Né? A gente só compara a criança com ela mesma e mesmo assim com bastante cautela, porque pode se perder nessa comparação. Se preparando para o que pode acontecer. Às vezes ela surpreende. Às vezes surpreende. Às vezes a gente, nossa, ela deixou, que maravilha. Então, reforça. Nossa, filho, como você foi bacana, bate aqui, cara, que legal. Então a gente faz esse reforço positivo para que a criança perceba que ela fez um esforço, mas foi recompensado. Né? A mãe tá feliz, tá todo mundo contente, né? Então tem algumas que têm essa facilidade, já tem outras e a gente tem que respeitar. Né? Kaline, muito obrigada por essas dicas ótimas. Gente, eu vou agradecer aqui a Kaline e vamos passar para outro vídeo, né? Que esse vídeo vai ficar bem grande. E continue aí com a gente, acesse o próximo vídeo, a parte 2. Né, desse nosso Café com Ideias, que Kaline vai mostrar várias atividades legais. Até lá! Até mais! Dá uma curtida!